Você está no canal A Rota da Teologia, um canal voltado, direcionado para aulas no âmbito não só da teologia, mas de todas as disciplinas da área das ciências humanas que vão dialogar com a teologia. Então aqui você tem nesse canal a oportunidade de ter um universo ainda maior de conhecimentos dentro das propostas de assuntos pertinentes à área da teologia, dialogando com as ciências humanas. Hoje nós vamos tratar sobre ética teontológica e teleológica, mas antes eu quero te convidar a sempre, ao assistir às nossas aulas, estar aí dando seu joinha, tá? Dê o seu joinha, ative o sininho, sempre, se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, dê sempre o seu joinha, fortaleça, compartilhe e dê todo esse fortalecimento para o nosso canal. Muito bem, então vamos tratar dos assuntos pertinentes à ética teontológica e teleológica, que são automaticamente duas teorias distintas dentro da teologia e filosofia. A ética deontológica, primeiramente, é uma classe, tá? Tanto quando nós falamos de ética teontológica como teleológica, é uma classe que nós vamos falar sobre, que está dentro do contexto no âmbito aristotélico, tá? Do âmbito aristotélico, da filosofia aristotélica, que representa, que é automaticamente um representante, Aristóteles, ele era um representante da ética teleológica, que vai se dizer que é uma coisa que vai se desenrolar, uma atividade que vai se desenvolver, vai se desenrolar com uma função característica e de uma forma completa, tá? A ética de Aristóteles era aquela ética pautada em querer educar para tornar o homem um cidadão bom, um bom cidadão, para o homem vir a ser um cidadão que venha a ter atitudes boas, que venha a ter procedimentos bons, que sejam, vamos dizer assim, eficientes para a sociedade. Tá? A ética aristotélica e teleológica, automaticamente, ela pede ou ela vai se direcionar para a fim do ser humano alcançar um bem-estar, o ser humano alcançar um resultado maior, um benefício maior em sua vida, tá? A ética teleológica é aquela ética que está dentro dos, vamos assim, de conceitos, não é, bons e dentro de uma função determinada para tornar o homem, dentro de uma concepção da sua própria natureza humana, um homem que venha a ter um sentimento racional, que venha a ter um sentimento de tratar o próximo com respeito, de agir com sentimento do bem para o próximo e de agir de forma plausível, que venha nas suas ações e atitudes sempre pensar na proposta de agradar e de estar agradando e vivendo uma vida de produtividade, operatividade ainda mais eficiente e que venha a ser para o bem comum, o bem da comunidade a qual ele está inserido. A ética teontológica já é, por um outro lado, o representante dela é Kant, Immanuel Kant, e ela vai ter um sentido mais pertinente à voluntariedade, tá? Que leva a como fazer e quando fazer e para que fazer, tá? E aí, dentro dessa operatividade, dessa voluntariedade, vem as consequências dessa ação, desse procedimento, das suas atitudes, das suas ações e como deve ele fazer e
antes de fazer, como deve ele avaliar e sempre avaliando se o que está fazendo vai ter resultados benéficos para a sociedade, para o próximo a qual ele tem que focar e para ele próprio como um participante da sociedade, um membro dessa sociedade que está ali para trazer um resultado cada vez mais eficiente, produtivo e pacífico para essa sociedade, de um âmbito moral cada vez mais pertinente, cada vez mais ressaltante no contexto social. Como reacionar a ética pessoal? Como analisar e avaliar a ética pessoal? Tá? Vamos supor, uma suposição, que você se encontra numa carteira, ou que você se encontra em um local que você está ali avaliando, analisando os seus procedimentos éticos. Automaticamente, a sua intenção é identificar quais as suas capacidades legítimas, peculiares, singulares, e como você pode aplicá-las de uma forma cada vez mais singular e plural, em prol do outro, em prol do coletivo, partindo do singular para o coletivo e sempre pensando se o que estou fazendo terá um resultado e qual o resultado que estou propondo para o que estou fazendo. Tá? Os princípios éticos sempre partem de uma proposta de serem aqueles procedimentos, tá? Aquelas propostas resultantes de benefícios, de atitudes, de identidades, de recursos, de pensamentos, de ações, de gestos que venham estar dentro de uma ordem moral, relacionada à sua prática de caráter, à sua prática de vida e à sua prática de pensamento em prol do bem comum, tá? Para benefício do coletivo. Então, são aqueles recursos adjacentes, aqueles recursos que olham para esse aspecto plural do ser. E ao desenvolvermos uma ética com algumas vertentes no aspecto do critério deontológico, nós podemos pensar primeiro nas consequências, nos critérios propostos por Immanuel Kant, quando ele fala que a lei universal é querer, tá, o bem do próximo, ou propor ações para o bem de uma comunidade. Essa aí seria a lei universal, segundo proposta por Immanuel Kant na sua ética deontológica. Tá? Também o respeito à propriedade privada e o respeito incondicional para com o próximo, dentro da ótica da ética deontológica, que são vertentes, na verdade, da ética deontológica. Um outro fator também é pensar e gerir recursos que venham a conter um critério não só teleológico, que é proposto e herdado pela ótica e perspectiva de Aristóteles, mas independente com aquela proposta de o bem ou as boas ações justifica as médias ações, tá? Então, as ações justificam os atos. E claro que crer nesse aspecto cardinal, nesse aspecto geral, que a ação pessoal, ela sempre vai estar relacionada aos recursos e como
como gerir e aplicar esses recursos de forma adequada para alcançar um resultado cada vez mais positivo para o bem da comunidade, para o bem coletivo. Então, quando uma vertente ética, pensando numa vertente ética, de um matiz de uma vertente ética, dentro de uma proposta ética, não só interior como exterior, nós temos que pensar dentro de dois elementos, o telos e o deon, tá? Que são dois elementos éticos dentro de duas ações fenomênicas da ética, que vão trabalhar com a intenção do ser na aplicabilidade de algumas ações relacionadas ao seu próprio caráter e personalidade, que estão muitas vezes relacionadas a questões econômicas, ao altruísmo, ao egoísmo, à indiferença, a alguns princípios, né, éticos negativos que decompõem e desfragmentam a atitude moral do ser, tá? Um outro sim é a questão sobre o relativismo ético, que está muito relacionado à localização, ao aspecto geográfico, geopolítico também, né? Aspecto temporal do tempo, aspecto cultural e aspecto social em que o ser está inserido, tá? Então essa integração tem que ser uma integração de comum acordo e que venha sempre ter uma relatividade de ação em que cada uma operação, cada uma prática tenha de encontro a alcançar uma interação que se interaja, se alcance, se direcione dentro da proposta e dentro dos fins propostos por esta relatividade do ser em meio às suas ações oriundas da sua personalidade e caráter. Quais são as principais teorias éticas? A ética teontológica é aquela que vai trabalhar com o querer máximo do bem comum dentro de uma perspectiva da lei universal, que é o bem comum da coletividade, do bem comum da sociedade. A ética teontológica ou teleológica, não é? Que é a boa ação justifica os meios, justifica os resultados, né? Dentro de uma ótica de sempre ter resultados em decorrência das boas ações praticadas. A ética aretaica, não é? Que é a intenção que conta. Qual é a intenção? Qual é a intenção que teve? Então, conta a intenção, tá? E o relativismo ético, que tudo é relativo, porque aí vai defender que a ação que praticou, ou boa ou ruim, ela está alencada dentro daquela relatividade das ações propostas e praticadas pelo ser na sua manifestação social, tá? A ética deontológica proposta por Immanuel Kant, dentro de uma tradição ética, ela está inserida no contexto da filosofia ocidental e ela vai ter algumas heranças ou vai ter vai ser oriunda, né, no aspecto de legado da ética teleológica, cujas respectivas figuras, né, ou as propostas estão dentro de Aristóteles, da teoria aristotélica e da teoria de Kant, ou kantiana, vinda, claro, de Aristóteles e Immanuel Kant. Entre ambos estão aí 20 séculos, não é? E a revolução teórica desencadeada pela filosofia da crítica kantiana, tá? E aí vai surgir dentro dessa teologia e dessa ética deontológica aquela proposta que supõe que uma concepção boa é aquela que se adequa o ser a uma concepção correta, uma concepção que se ajusta à lei universal e uma concepção que tem possibilidades correspondentes ao sentido,
racional e científico para conceder uma maior organabilidade e organização para o ser dentro da sua manifestação social. Um outro fator também que temos que pensar e considerar dentro dessa proposta é que sempre a ética teológica ela vai estar em um foco de um novo fundamento para a moral. Então nós vamos encontrar sempre a preparação e a proposta de uma caracterização deontológica kantiana que vai focar numa ética teológica aristotélica que vai estar relacionada ao conceito de felicidade, a uma caracterização aristotélica com a proposta de resultados de uma atualização potencial do homem e de uma ética que ela vai ter um sentido tributário, metafísico e de uma concepção ação e potência, ou ação em ato e potência relacionada à capacidade de cumprir aquele ato e os resultados que aquele ato vai conceder no sentido singular e coletivo. Tá? Então essa é uma avaliação que tem que ser feita e é feita na execução da ética deontológica e teleológica. A boa vontade, que é um imperativo categórico da lei, em relação com aspectos racionais da sociedade e também morais, tá? Causa ou determina uma mudança, ou as mudanças, ou as transformações dentro das atitudes e ações e intervenções do ser perante a sociedade nas suas interações sociais, tá? Nas suas participações sociais. Então, a boa vontade é um princípio categórico que tem um aspecto imperativo, hipotético e categórico e está relacionado a questões vigentes como não só no âmbito moral, como também no âmbito físico do ser enquanto ser humano, no âmbito político enquanto sociedade e no âmbito religioso enquanto a prática de uma vida ordeira, tá? Então essa categorização ética da ética deontológica kantiana, ela está muito ligada à ética do dever, da obrigação, do cumprimento de leis morais para consequências no âmbito moral, de práticas morais que venham ter consequências produtivas e pertinentes para uma sociedade eficiente. Tá? E aí entra a questão da virtude, entra a questão do amor, da justiça, da perfeição e da virtude geral, global do ser humano, relacionado ao amor, humildade, a caridade, a paciência, a perseverança, a ordem, a serenidade, que são propostas efetivadas e indicadas por Immanuel Kant dentro dos elementos, das virtudes que estão no arcabouço da ética deontológica. Tá? Um outro fator também, que são já as ferramentas e virtudes de Sócrates para uma ética aristotélica e uma ética teleológica, aí nós temos ali o intelecto, a voluntariedade e a emoção, como os três elementos centrais de uma ética pensada nas concepções socráticas ou nas perspectivas socráticas, tá? Que para Sócrates a virtude está muito relacionada à sabedoria, às ações corretas, às práticas corretas, pensadas, aos ideais próprios, ao autocontrole, a um senso de justiça. E esse senso de justiça está relacionado a respeitar as ideias dos demais,
seres da sociedade, de abandonar aqueles princípios singulares e pensar nos princípios coletivos e princípios pautados em uma justiça, há uma virtude, há uma pertinência de ações fundamentadas em um aspecto de cunho moral, de cunho social, político e também automaticamente dentro de um contexto de uma justiça, uma efetividade de uma justiça. Tá? Então, essas atitudes éticas que nós tratamos hoje para termos uma percepção do que vem a ser uma ética deontológica e teleológica, nos trazem um resultado e uma provisão teórica e uma provisão de uma ética mais centrada em alguns aspectos teóricos que estão relacionados vigentemente com a filosofia moral, dentro de uma proposta do ser atuando para o bem de todos, atuando para princípio da efetividade da justiça no âmbito moral, dentro do contexto social. Que esse é o fim último, tanto da ética deontológica como da ética teleológica. Obrigado a todos.